do que está acontecendo com a nossa energia. Em outras palavras, nós temos o poder de pensar, esse poder atravessa o nosso corpo e ele toma uma forma. Se você trabalha entregando muita energia, você tende a refletir ansiedade. Se você trabalha absorvendo energia, você tende a refletir apatia. E claro que isso é um contínuo, então nós temos várias possibilidades dentro desses dois extremos. Agora vamos dar mais um passo, vamos um pouco mais adiante. Se você entender que tudo é formado a partir dos seus pensamentos, nós podemos olhar para o nosso corpo físico e começar a corrigir as coisas de trás para frente. Então imagina que você tenha uma determinada dor nas costas ou você tenha características que não te agradem muito no seu corpo físico. Uma vez que você corrige isso, mudanças profundas, internas, estão acontecendo no mesmo momento. Para ficar muito mais claro e para a gente ter um embasamento do que eu estou querendo trazer, vamos começar no ponto zero, o momento que nós estabelecemos o nosso plano de vida. Nesse momento, de forma simplificada, nós acessamos uma espécie de banco de dados genético da nossa espécie. Isso significa dizer que as características genéticas que nós acreditamos que vêm dos nossos pais e dos nossos familiares não funcionam exatamente como nós pensamos. Em outras palavras, quando você vai definir o seu plano de vida e você vai lançar a mão das características que você quer que o seu corpo físico tenha, você pode tomar a decisão de repente, criar uma característica similar do teu pai ou da tua mãe. Mas existem inúmeros exemplos que mostram pra gente que os filhos não se parecem com os pais, que os filhos não têm problemas herdados dos pais. Isso acontece porque a genética, ela funciona exatamente como eu estou explicando. Você acessa um banco de dados genéticos da sua espécie e você cria um corpo físico com as características ideais, perfeitas para o seu plano. Em outras palavras, não existe um corpo físico que não foi, no momento zero, estabelecido de uma forma precisa para o plano que nós vamos desenvolver. Então você pode virar para mim e falar assim, poxa, Cadu, mas então eu posso ter escolhido nascer feio ou bonito? Sim, você pode ter escolhido nascer feio ou bonito por inúmeras razões. Então vamos imaginar aqui de forma simplificada. Uma pessoa que quer lidar nessa experiência física e desenvolver a habilidade de compreender e também de conseguir lidar com a inveja, por exemplo, é muito mais adequado que ela estabeleça um corpo físico bonito, porque ela vai chamar a atenção de muitas pessoas. Se ela vier com um corpo físico que não chama a atenção das pessoas, ela não vai conseguir trabalhar essa característica. Por outro lado, uma pessoa que escolhe vir com uma aparência que naquela região ali não é considerada como bonita, ela talvez tenha que desenvolver outras habilidades para compensar aquela determinada sensação. São inúmeras possibilidades, infinitas na verdade. Aqui são só exemplos. É claro que quando nós consultamos esse banco genético da nossa espécie, nós vamos fazer referência ao lugar que nós vamos nascer e aos pais também que nós escolhemos. Então, a partir desse momento, nós escolhemos tudo que vem nos acompanhar nessa experiência física. É como se você estivesse definindo uma grande jornada e você precisasse de um veículo para conduzir essa jornada. O veículo é o seu corpo físico. Partindo desse entendimento, você pode olhar no espelho e reparar de repente que você está com uma aparência cansada. Talvez você pode perceber algumas dores na coluna, o que quer que seja, até algum funcionamento inadequado do seu corpo. O fato é que quando nós conseguimos corrigir isso, nós estamos trabalhando profundamente. Em outras palavras, o nosso corpo físico é formado a partir de uma consciência principal. Essa consciência é a nossa consciência. Mas para que o corpo físico ganhe forma, existe um grande esforço colaborativo de diferentes tipos de consciências. São pequenas consciências que vão se reunindo, orquestradas por essa consciência maior. Então cada uma das nossas células tem a sua própria consciência. É por isso que quando nós dormimos e a nossa consciência principal deixa o corpo físico, nós continuamos ali com várias atividades acontecendo. Nós podemos ser acordados a qualquer momento. Isso acontece porque as outras consciências permanecem no corpo. É claro que para você produzir a sua forma, você traduz para essas consciências a forma que ela deve se reunir. Então, a partir desse ponto, nós conseguimos criar as nossas características. Repara, aquela consciência, aquela célula tem a sua própria vida. Ela está vivendo ali uma determinada experiência. Só que à medida que ela vai se agrupando, coordenada por uma consciência maior, ela vai ganhando forma. Os nossos órgãos, os nossos tecidos e as nossas características que conseguimos ver no exterior também vão ganhando forma dessa maneira. Então tudo é criado com minuciosa clareza. Partindo desse entendimento, nós sabemos que no momento zero o nosso corpo é perfeito para o plano que nós estabelecemos. Só que agora nós precisamos ser guiados pelo que nós queremos, conscientemente. Então se alguma característica no seu corpo físico não te agrada, você pode mudar. Pensa num plástico resistente. Nosso corpo físico é exatamente como isso, um plástico resistente. Ele é muito forte, mas ele é moldável o tempo todo. E em função do que nós queremos, nós podemos alterá-lo, podemos alterar a nossa forma. Existe um vídeo bem interessante de uma menina que ela até mostra que ela estava estudando como que os músculos da face funcionam e fazendo vários exercícios, trabalhando diariamente na aparência dela, e ela mudou assustadoramente a aparência, sem fazer nenhuma cirurgia. Eu optei por um outro caminho. Optei por um caminho que para mim era muito mais rápido, muito mais palpável, que era fazer uma determinada cirurgia e corrigir o meu nariz. Porque nesse momento do passo 10, eu simplesmente olhei para o meu corpo físico e disse assim, se eu crio você, se os meus pensamentos dão forma para você, eu não faria um nariz desse jeito. Eu não teria essa hérnia inguinal que eu tenho desde a nascença. Eu simplesmente não teria esse tipo de problema. E quando eu olhei para isso e fui alimentando todo esse pensamento dentro de mim, eu alcancei uma grande decisão. Foi uma decisão que, na sequência, veio munida da iniciativa. Sempre tem isso em mente. Quando nós decidimos, é natural que nós vamos querer tomar a iniciativa logo na sequência. Se você não quer tomar a iniciativa, é porque provavelmente essa decisão ainda não está sólida. E o que acabou acontecendo foi que, a partir do momento que eu fui repetindo exercícios no espelho, visualizando meu nariz de uma forma diferente, eu tomei essa decisão. Eu deixei chegar no passo 10 porque, propositalmente, eu queria convergir essas coisas. Para mim é um momento de olhar para o corpo físico. Eu fiz isso na primeira mudança de autoimagem, quando eu mexi nos dentes, e agora eu fiz novamente. Além de fazer todo esse processo cirúrgico, eu também trabalhei aqui alguns desenhos do rosto e vou continuar lapidando essa aparência à medida que as coisas forem acontecendo. Mas os pontos mais críticos e mais relevantes eu consegui resolver numa única cirurgia. E aqui vem um ponto interessante. Quando nós tomamos uma decisão clara e quando o nosso estado vibracional está adequado, as coisas se reorganizam. Então eu queria registrar aqui uma história que me chamou muita atenção. Do dia que eu tomei a decisão de fazer cirurgia até o dia que a cirurgia aconteceu, se passaram simplesmente 15 dias. Apenas 15 dias. A minha recuperação foi muito rápida. Logo na primeira semana, quando eu fui visitar
o meu cirurgião, ele falou, parece que você já tem 15 dias de cirurgia, parece que se passaram 2 semanas. Eu usei muitas técnicas de respiração para fazer com que esse processo de recuperação acontecesse de forma acelerada, nós vamos falar um pouco mais sobre isso ali na frente. Agora o que eu quero enfatizar para vocês é que você precisa olhar para o seu corpo físico e reconhecer se tem algo nele que você não gostaria que estivesse exatamente dessa forma. Algo que você deseja mudar. E você deve ser guiado pelo seu desejo real e mais profundo. Eu não estou aqui de forma nenhuma incentivando que você faça cirurgia, mas eu estou incentivando que você olhe para o seu corpo físico e que você identifique as características. Às vezes, ao olhar no espelho, nós vamos ver um olhar cansado, nós vamos ver uma aparência cansada, nós vamos ver várias coisas. Eu me recordo de uma vez que eu fiz negócio com uma pessoa, no meio do Covid, ela estava de máscara. E logo depois da gente fechar o negócio, ela tirou a máscara. E naquele momento, a aparência dela remeteu para mim uma coisa que depois se confirmou. Aquela pessoa estava tentando me passar para trás. Então, eu não estou dizendo para você ficar olhando para as pessoas tentando saber quem é confiável ou não, porque isso é muito complexo. Às vezes uma pessoa que tem uma aparência que não é confiável, até porque ela acredita que ela não é uma pessoa confiável, ela vai se demonstrar como extremamente confiável, justamente para compensar aquilo que está dentro dela. Então não é esse o caminho, mas o caminho que eu quero propor aqui é que você olhe para o espelho e que você perceba as suas características e veja o que elas querem dizer para você e quais você gostaria de mudar. E ao modificar do lado de fora, nós acabamos alterando tudo do lado de dentro, numa porção interior e muito mais profunda. Então, de forma simplificada, quando eu tomei essa decisão, eu ia fazer uma cirurgia plástica no nariz. Aquilo estava me incomodando e chegou um nível que eu comecei a perceber tanto que eu falei, cara, não vou nem mais gravar vídeo dessa forma, eu quero mudar, pra mim já chega. Quando eu tomei essa decisão, a Amanda conseguiu organizar tudo de uma forma muito rápida, acessou a esposa desse cirurgião que fez todo esse trabalho de cirurgia plástica, e naquele momento eu comecei a perceber que aquele desvio na minha aparência também escondia um desvio funcional, foi o que ele me disse. E ali entrou um segundo cirurgião para corrigir problemas de respiração, o que foi muito vantajoso, porque ali eu comecei a ter 2 cirurgias programadas para o mesmo dia. Eu, que já sabia que tinha um outro ponto no meu corpo físico que eu queria mudar, levantei minha mão e perguntei, será que eu posso também resolver nessa mesma cirurgia uma hérnia inguinal que eu tenho de nascença? Ele disse, claro, com certeza, é bem possível, são áreas afastadas. Então nós conseguimos sim. Ele me indicou um terceiro cirurgião. O resumo é o seguinte, nesses 15 dias, do tempo que eu tomei a decisão pro tempo que eu fiz a cirurgia, 3 cirurgiões foram reunidos, cada um especialista em uma área diferente. Então eu fiz todo um processo funcional na minha respiração, fiz a cirurgia plástica e corrigi não só uma hérnia, porque eu achava que eu tinha uma. Na verdade, quando eu fui analisar, eu tinha 3 hérnias, 2 inguinais e uma na região umbilical, que era bem pequena, mas todas elas foram resolvidas na mesma cirurgia. E aí a gente pode pegar aqui um pouco o que a Amanda acabou de trazer. Quando você olha para essas características do seu corpo físico, você quer entender o motivo pelo qual elas estão aqui, você pode fazer o exercício que ela propôs. Se eu tirasse isso, como seria a minha vida? Então, se eu olho para minha hernia inguinal, por exemplo, se eu retirasse ela, se ela nunca tivesse existido no meu corpo físico, talvez eu tivesse ganhado uma capacidade de treino muito maior. Talvez eu fosse uma pessoa muito mais forte. E talvez eu fosse uma pessoa que não conseguisse me despertar tanto para a importância dos aspectos emocionais. Simplesmente porque a força, para mim, ia se tornar uma coisa muito relevante. A força física. E talvez esse fosse o motivo pelo qual eu tenha projetado isso lá atrás. O que eu quero dizer para você é, não importa o porquê. A verdade é que quando nós corrigimos de trás para frente, nós vamos gerar impactos que muitas vezes nós sequer sabemos. Mas se você quer tentar entender a razão pela qual uma determinada coisa está na sua vida, retire essa coisa e talvez as suas respostas venham logo na sequência.